Meu caro irmão, minha cara irmã, vamos dar início a uma série de programas intitulados Histórias para Pensar e Rezar. Permita, pois, que eu lhe bata à porta de casa. Sim, uma vez eu vi uma imagem de Jesus como o bom pastor que batia à porta de uma casa. Entretanto, a maçaneta não estava do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Isso quer dizer que quem abre a porta da sua casa é aquele que lá vive, que decide abrir ou não, conforme aquele que bate. Pois permita que eu seja Jesus a bater à porta da sua casa. Mas mais do que a sua casa, eu quero entrar no seu coração. Por isso, eu tenho a propor algumas histórias, as quais eu peço autorização para lhe contar. Histórias que visam tocar as almas, tocar os corações, levar a uma conversão e terminar sempre com uma pequena oração. Eu sou o Padre José Andrade, trabalho no Santuário da Nossa Senhora em Fátima, nesse lugar tão abençoado onde ela apareceu aos pastorinhos. Também a vida deles é uma história interessante, a qual devemos aprender e reconhecer naquela inocência daquelas pobres crianças, aquela inocência, a santidade, o não querer pecar, o aprender novamente a rezar, que nós devemos a cada dia da nossa vida. Esta pedagogia de contar histórias é uma pedagogia que podemos dizer assim, toda ela divina, pois já Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho se servia de parábolas. Parábolas que ajudavam os seus discípulos, parábolas que ajudavam aquele povo, muitas das vezes numeroso, a entender aquilo que o Senhor lhes queria dizer. Quem não entendia eram aqueles mais orgulhosos, eram aqueles que tinham o coração petrificado, fechado, não entendiam ou muitas das vezes não queriam entender. Tantas vezes, no fim de parábolas, eles perceberam até que o Senhor falava deles e queriam levá-lo à morte. Mas, na simplicidade das parábolas de Jesus, tantos homens e tantas mulheres ali presentes reconhecem a sua própria vida, o seu próprio ser. Não é assim quando Jesus vai falar acerca daquela mulher que perdeu a moedinha e então varre a casa toda à procura da moeda e quando a encontra fica tão feliz que quer manifestá-la, essa felicidade de ter encontrado essa moeda a todas as suas vizinhas. Como não recordar a figura do bom pastor, na qual os pastores deviam se rever. Aquele que perde a sua ovelhinha vai atrás dela para resgatá-la, coloca-a às costas e traz-la de volta, sã e salva. Assim, haverá mais alegria nos céus por um só pecador que se converte. Assim, o Senhor falava dele mesmo. Assim o Senhor fazia-se compreender àqueles homens e mulheres, mesmo os mais simples. Por isso, uma historinha é sempre didática. Por vezes na homilia eu conto algumas historinhas e até algumas pessoas depois vêm dizer: olha, Senhor Padre, da doutrina eu não me lembro muita coisa, mas aquela historinha eu lembro-me até hoje. Aquela outra historinha tocou-me o meu coração. Pois através de uma história, nós depois recordamos os princípios que estão por detrás dessa história, os quais são sem dúvida muito importantes e ajudam-nos a firmar na nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, mas se este é um programa de historinhas, tal seria que eu não começasse sem uma história. Algumas que eu vou contar fazem parte da história da Igreja,
outras da vida dos santos, outras ainda podem ser histórias simples, lendas, narrativas, mas das quais também se pode tirar um princípio. Eu vou procurar, entretanto, explicitar se trata de uma história verdadeira, se faz parte da história da Igreja, se é uma lenda, para sabermos exatamente se devemos acreditar ou não. Não tanto se devemos ou não acreditar em Deus. Aquela historinha, não nos preocupemos até tanto se os pormenores são exatamente conforme aqueles que aconteceram. Porque hoje em dia há quem se preocupe tanto com os detalhes, mas não se preocupe com o principal. Seria quase como se eu estivesse a apontar para o céu, olho lá para cima, aí porque as estrelas, e alguém se pusesse a olhar para o dedo. Olha ele com o dedo levantado. Não olhem para mim, não olhem para certos pormenores da historinha. Vamos todos com esta historinha elevar o nosso coração ao céu, para assim ajudar-nos a rezar. Por falar em rezar, há uma história muito interessante que se deu com São Bernardo, acerca exatamente da atenção que devemos ter na oração. Pregava ele uma vez sobre a compenetração, elevar os nossos corações, o nosso pensamento a Deus, que isso é o que consiste a oração. Um homem que estava por ali a escutar, certamente muito convencido e orgulhoso, disse que ele não tinha nenhum problema, que nunca se distraía, que a oração dele era sempre uma oração compenetrada. Ora, São Bernardo conhece bem esta humanidade. Também ele é homem. Pois com certeza que os santos não vêm de outros planetas. Não. Têm as mesmas fragilidades, as mesmas dificuldades que o mais comum dos mortais, porque eles também o são. Só não o querem ser no pecado mortal. A vida eterna, sim. A morte do pecado, não. Mas, de resto, tem as mesmas contingências. Por isso, São Bernardo sabia bem que é muito difícil rezar do princípio ao fim sem perder a compenetração. Temos distrações, é verdade. São Bernardo propôs então uma coisa àquele homem. Escute, disse São Bernardo, eu estou disposto a dar-lhe o meu cavalo se você conseguir rezar do princípio ao fim o Pai Nosso sem nenhuma forma de distração. Um cavalo! Aquele homem arregalou os olhos, pois era um meio de se locomoverem naquele tempo. Seria quase como eu prometer-lhe aqui, olha, vou oferecer-lhe um carro magnífico, 0 km, se conseguir. Era um cavalo naquele tempo. Pois o homem arregalou os olhos e começou, eu rezo esse Pai Nosso então do princípio ao fim sem me distrair. São Bernardo disse, vamos. Então reze lá o Pai Nosso, do princípio ao fim, sem nenhuma distração, e o cavalo é seu. O homem começou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso. De repente ele disse, olha, o cavalo é com sela ou sem sela? Pois já se tinha distraído. Já estava a pensar se o cavalo vinha com a sela ou não. Pois se viesse sem a sela, ia-lhe dar muito trabalho ter que montar o bicho. Distraiu-se, perdeu o cavalo. Mas assim somos nós, nas nossas distrações. Por isso, na nossa oração, devemos fazer um esforço, sem dúvida, mas devemos contar também com a nossa fragilidade. Devemos contar com a nossa mente, que às vezes vai para outras paragens. Devemos contar com o tentador e devemos contar com aquilo que é tão natural e tão próprio, como uma distração, como alguém chamar-nos a atenção, como alguém interromper-nos para conversar. Pois, mas isso não significa que não voltemos a tentar, que não voltemos
a rezar. Meus irmãos e minhas irmãs, como estas são historinhas para pensar e para rezar, o princípio da história está dado, a historinha de São Bernardo está contada, agora ela deve levar-nos a rezar. Meu Senhor e meu Deus, vê da minha fragilidade, vê da minha pequenez, como eu me distraio quando eu quero falar convosco, quando eu quero orar. Se tratasse de uma vizinha minha, se tratasse de uma pessoa minha conhecida, pois antes eu até talvez me preparasse e saberia bem o que lhe dizer. Mas porque sois vós, será que eu sou assim tão pobre que tantas vezes não sei o que vos hei de dizer? Já dizia São João Maria Vianney: meu Senhor e meu Deus, ajuda-me a ter uma compenetração de que Tu estás diante de mim, de que Tu te fazes presente, porque dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, estarias no meio deles. Mas eu sei que, ainda que aparentemente eu estivesse sozinho, Tu estás comigo. Por isso, eu quero fazer da minha vida uma oração, como se tratasse de suave incenso, queimado nas dificuldades e nas agruras da vida, para se elevar continuamente aos céus. Pois eu quero transformar a minha prece em oração, a minha vida em oração, e isso é saber que Tu estás presente. Isso é entregar-vos e colocar nas vossas mãos toda a minha vida, todo o meu dia. Meu Senhor e meu Deus, é contigo que eu quero ficar. Ainda que pareça que eu me afaste, seja na minha mente, seja no meu coração, não cesses de atrair-me para Ti. É contigo que eu quero ficar. Pois, meu irmão e minha irmã, é também convosco que eu quero ficar para novas histórias que nos ajudem a pensar e a rezar. Por isso, eu conto convosco até ao próximo programa. Até depois, se Deus quiser.